Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar, ó Pai, e continuar em Tua presença. Estamos gratos, ó Deus, pelo dom da vida, por cada momento que Tu tem nos disponibilizado, nos dado para poder estarmos juntos em comunhão, para Te adorar e engrandecer o Teu nome. Pai, venho te pedir, ó Deus, pela nossa nação, que Tu possas estar, ó Deus, com a sua mão sobre este país, que Tu possas estar dando sabedoria aos nossos líderes que estão aí à frente dos poderes, que Tu possas estar dando sabedoria a cada um. Ó Pai, venho te pedir também, ó Pai, pela Junta de Missões Nacionais, que Tu possas, ó Pai, estar abençoando os nossos missionários, os nossos líderes, que eles possam, ó Pai, estar trabalhando para que a Tua obra ela não pare no nosso país. Te peço, ó Pai, pela vida de cada missionário que tem disponibilizado o seu tempo integral para estar buscando levar a Tua palavra a todos os nossos brasileiros. Que Tu possa, ó Pai, estar conduzindo, dando sabedoria e entendimento de tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Em nome do Teu nome, do Teu Filho Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por esse momento ímpar em nossas vidas, da qual utilizamos os meios tecnológicos para estarmos nos contactando, mas que tudo isso seja para a honra e glória do seu santo nome. Nós estamos, Pai, vivendo momentos que, na nossa concepção, parecem intermináveis. Interminável porque já vai para 2 anos que estamos no meio de uma pandemia, da qual nos deixa duvidosos com o nosso futuro, duvidosos com o nosso amanhã, duvidosos com a nossa saúde, com a saúde daquele que amamos, mas no nosso coração mora a esperança, e essa esperança se chama Cristo Jesus. Amém. E nós temos que agradecer ao Senhor, Pai, por esse entendimento, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estar deitando na nossa cabeça nos travesseiros e nas manhãs nos levantando para nossos afazeres. Mas o nosso foco é Cristo, o nosso foco é a cruz, nosso foco é o Senhor, que nós sabemos que está no controle de todas as coisas. Mas a tristeza, Pai, invade nossos corações. Não é falta de fé, não é falta de saber que o Deus está no controle das nossas vidas, mas é pela nossa fraqueza, pela nossa pequenez. É porque nós somos, Pai, totalmente dependentes do Senhor. E o Senhor quer ter um entendimento maior conosco. E é por isso, meu Pai, que nós nos prostramos diante do Senhor nos momentos de fraqueza, no momento de dor. Como teu servo acabou de falar, Pai, pela morte, né, de um ente querido, pela morte de um vizinho, pela morte de um parente. O país, o mundo está em luto, Senhor. O mundo geme com essa doença invisível que percorre de norte a sul, de leste a oeste. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está aí. Está aí nos protegendo, Amém, Jesus. nos encaminhando. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que consola aqueles que choram, que dá conforto para aquele que geme. Que o Senhor esteja ali, Pai, no leito de hospital. Muitos servos teus estão entubados neste momento, sofrendo, né, por esse vírus maldito. Mas, Pai, que o Senhor esteja conosco, com cada um de nós, nos confortando, nos consolando e nos trazendo a cura. E nós, Pai, estamos aqui, forte, firme, confiando no Senhor. E nós queremos lhe agradecer, Pai, porque esse privilégio são para poucos. Obrigado por tudo, Senhor. Assim oramos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.
Ô, pastor Carlos, que bom. Eu sou do Maranhão, sou presidente da União Missionária de Homem Batista do Sul do Maranhão. Que bom estar com vocês participando desse momento tão precioso. Esse momento estar com os irmãos, nós aqui no mesmo foco, na mesma intenção de orar e de glorificar o nome de Deus. Vamos orar por esse servo do Senhor que vai estar nesse momento nos instruindo, trazendo aqui sobre todo o trabalho da organização, né? Que Deus possa abençoar e usá-lo ele grandemente nessa noite. Vamos orar. Pai querido, Deus de infinita bondade e graça, nós te declaramos nessa noite, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de estarmos unidos como nação brasileira, povo santo, povo eleito, povo criado por ti, Deus. Nesse momento nós entregamos o teu servo, que será um instrumento vivo para a honra e para a glória do nome do Senhor. E que nós possamos aqui se aperfeiçoar, se aprimorar nesse trabalho, nessa organização tão preciosa para o reino do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como ministros, como os líderes, como homens de Deus, como sacerdotes eleitos, que possamos cada dia mais ser um vaso, um instrumento vivo nas tuas mãos, para a honra e para o louvor do teu santo e excelso nome. É que nós oramos nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, irmãos, louva a Deus, né, pela vida do pastor Carlos Henrique. Eu acho que o som melhorou, né, que eu coloquei na internet direto, né, e era para colocar e não coloquei. Muito feliz em ver também o meu amigo Franciné Nogueira, né? Franciné me levou em Imperatriz em 2018, eu fui o orador oficial do Congresso dos Homens, ali em uma cidade próxima à Imperatriz. Alegria, né, em ver o Itamar agora como presidente lá no sul do Maranhão. Irmãos, são muitas bênçãos, né? Bênçãos de Deus. Meu amigo Paulo Roberto. Paulo, um abraço, viu? Você mora aqui, ó, meu coração. Orando pela sua recuperação, viu? Um abraço. Pastor, o prazer é todo meu. Amém, meu amigo Franciné. Um privilégio vê-lo, né? Depois de 2018, é a primeira vez que eu vejo e converso assim. Já conversei por telefone, né? Mas vendo e ouvindo é a primeira vez. Querido, eu quero falar, né, sobre aquilo que eu mais gosto de falar, que é a nossa organização. É uma coisa, querido, que me deu, né, toda a paz, né, que eu tenho, todo o conhecimento à luz da Bíblia, eu conheci através desta organização. Em primeiro lugar, Embaixadores do Rei. Em segundo lugar, a SMHB. Né? Então, hoje eu quero falar, né, sobre esta organização e falar, querida, embaixo de um critério, porque eu estou aqui com uma liderança muito boa, né? Pessoas que amam essa organização, pessoas que se dedicam nessa organização, e são pessoas de Deus, né? São pessoas que dão a sua vida por essa organização. Querido, eu quero deixar um texto aqui, ele é bem conhecido nosso, e esse texto é a base, né, da nossa UMHBD, ele está ali em Atos, capítulo 4, verso 20. O texto nos fala assim, ali são duas pessoas, né, que estavam ali naquele lugar, né, Pedro e João. E ali acontece tanta coisa com eles, e depois de passar por tanta coisa, no versículo 20, né, do capítulo 4, que é um texto bem conhecido nosso, eles falam assim, olha, se
o meu Deus, né? O Deus que é aquela pessoa no qual eu amo, Deus que é aquela pessoa que em todo tempo está comigo. Eu sei que Ele é por mim, né? Eu sei que Deus, em todo tempo, Ele é aquela pessoa por mim. Quando eu penso nisso, né, eu começo a pensar na nossa organização. Eu iniciei, querido, todo o meu ministério nos Embaixadores do Rei. Eu sempre falo assim com relação à nossa organização Embaixadores do Rei. Na última live que eu falei, eu até dei esse testemunho, né? Mesmo sendo conselheiro na igreja local, mesmo sendo um líder na minha associação, né? E alguém me perguntou, né? Estava com a Bíblia e na minha Bíblia tinha o escudo da nossa embaixada. E a filha do meu ex-pastor me perguntou, Ademir, o que significa esse escudo? Irmãos, eu falei uma coisa tão absurda, né, para aquela pessoa, eu não sabia o que significava aquilo que está na logo dos Embaixadores do Rei. Aquela coroa, né? Aquelas 9 folhas, que é a idade com que o embaixador ele entra na embaixada. Aquela faixa com a letra R, né? Essa faixa aqui, ó, é R, né, que prova que o embaixador do rei é trabalhador. Cada ponta da coroa, estudo da Bíblia, missões, oração, mordomia e serviço real. São 5 pontos, eu não sabia. Querido, eu pensei, como é que um líder de embaixada na igreja local, como é que um líder na associação, ele não conhece nem o escudo, né, de uma organização no qual ele lidera? E aquilo eu fiquei preocupado, eu fui procurar o meu manual, eu nem sabia aonde estava o meu manual. E eu fui buscar o meu manual, né? Comi aquele manual. Comi, comecei a conhecer a nossa organização. Irmãos, eu tinha feito um curso. E quem fez curso de Embaixadores do Rei sabe que naquela época não é igual é hoje. Você entrava na sexta-feira numa igreja e só saía domingo, porque ficava trancado ali naquele lugar. E ali, querido, eu não aprendi nada ou não quis aprender nada, até porque as 2 pessoas que deram o treinamento eram pessoas assim excelentes. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu comi o manual, né? Comi o manual, fui um dos melhores coordenadores do nosso departamento, promovemos congresso. A nossa associação é pequena, ela tem 17 igrejas, né? Fazíamos congresso de embaixadores do rei para mais de 200 embaixadores, 10, 11 embaixadas, né? Tinha 4 ou 5 igrejas que não tinham embaixada naquela época, mas a maioria tinha embaixada, né? Acerca do nosso trabalho, eu peguei uma liderança também muito boa, uma liderança excelente, e essa liderança, querida, ela fez com que o trabalho, ele prosseguisse. E nisso eu comecei a conhecer também o trabalho do homem batista. Comecei a conhecer na minha associação. Em 2000, eu fui o presidente pela primeira vez, fui reeleito em 2001. E sendo presidente, querido, uma vez eu lá na minha casa recebi uma ligação, né, de uma pessoa chamado Paulo Azevedo, falou que iria falar comigo. Eu fui lá no Ingá, né, na antiga sede do João Batista do Brasil, e chegando ali, o Paulo Azevedo falou, olha, Ademir, eu quero que você seja o coordenador nacional dos homens. Eu falei, mas Paulo, eu tenho 31 anos, né? Hoje eu tenho 50. Eu não sei se eu vou dar conta desse trabalho, olha, mas eu confio em você. E eu falei para o Paulo Azevedo, olha, Paulo, nós vamos orar, né? Vamos orar, se for da vontade do Pai, né? Nós iremos aceitar, pegar o desafio, se for da vontade dele. Irmãos, e uma semana depois eu começava ali o trabalho no qual eu fiquei quase 14 anos. Querido, falar dessa organização é um privilégio, né? Falar desta organização é uma honra. E quando eu vejo, né, pessoas como Florivaldo, Franciné, né, meu querido irmão Paulo Roberto e outros que estão aqui nessa sala, querido, quando eu vejo, eu estou vendo a minha irmã também, Aldenir Bezerra, lá de Campina Grande, que privilégio, né, em tê-la. Aldenir Bezerra é um presente de Deus na minha vida. E mandei o convite, eu nem sabia que ela ia entrar e ela já está aí, né? Minha irmã querida, um abraço, um beijo, que Deus
Ele te abençoe. Querido, mas eu quero começar falando sobre o nosso histórico. Eu gostaria que vocês anotassem algum ponto, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, e eu quero ouvi-los, né, para pergunta, para que vocês possam acrescentar aquilo que eu irei falar com relação à nossa organização. Mas eu quero pensar, querido, em primeiro lugar, principalmente do nosso histórico. Tudo começa quando? Olha, em 1916. Querida, a primeira igreja batista do Brasil, há uns anos atrás, né, 4, 5 anos atrás, era a primeira igreja batista em Salvador. Essa era a primeira igreja batista do Brasil. Ela foi organizada em 15 de outubro de 1882. E ficava aquele dilema, mas tem Santa Bárbara do Oeste, né, que foi organizada em 1870. Né? Ela não foi organizada 100% batista. Né? Ela foi, vieram para cá os americanos, né? Junto também com os presbiterianos, e a história, irmãos, nos conta que ali em Santa Bárbara, um domingo era culto batista, batista tradicional, e no outro domingo era culto dos presbiterianos. Isso é o que a história nos conta. E por muito tempo, nessa igreja lá em Santa Bárbara, São Paulo, eles sempre tentaram colocar dentro do histórico da nossa Convenção Batista Brasileira. Tanto é que há 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eles conseguiram. Né? Então, hoje, né, quando nós pensamos assim, histórico da Convenção Batista Brasileira, a primeira igreja batista no Brasil, ela foi organizada, querida, em 10 de julho de 1870, lá em Santa Bárbara. Aí a segunda, que era a primeira, e ela hoje é a segunda, é a primeira igreja batista do Brasil, que fica em Salvador. Né? É uma igreja que hoje nem faz parte mais da nossa denominação. Ela não faz parte, né? Foi uma igreja tomada, uma igreja totalmente renovada, e nós só temos ela, né, por história. A terceira igreja, querido, batista do Brasil, que foi organizada, foi a primeira do Rio de Janeiro, né, 24 de agosto de 1884. Aí depois, 86, veio a primeira primeira de Maceió, depois primeira de Recife, tantas outras começaram a surgir. Eu estou falando isso, querido, porque, olha, o trabalho do homem batista, ele começa em 1916, ali na PIB do Rio. 11 homens, né? E o nome era Sociedade Cooperadora de Senhores. Foi o primeiro nome da nossa organização. Então, essa organização, ela surge na primeira Igreja Batista do Rio. Mas a visão, irmãos, no qual surgiu esse trabalho masculino naquela época, em 1906, foi para que a evangelização em nosso país, ela tivesse uma contribuição maior. Os homens assumissem essa responsabilidade, dando uma contribuição maior, porque ali iniciava o nosso trabalho. Em 1916, não existia tanta igreja como existe hoje, né? Naquela época não existia tanta igreja, então precisava. Então, 11 homens, corajosamente, arregaçando, querida, as suas mangas, olha, vamos trabalhar. Eles organizaram ali na PIB do Rio a Sociedade Cooperadora de Senhores. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que todo homem batista ele deveria saber, é que a nossa organização, essa organização tão maravilhosa no qual nós conhecemos, mesmo ela sendo organizada historicamente em 1906, ela nunca teve um reconhecimento como a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Né? Só para que vocês tenham uma ideia. A União Feminina ela foi organizada oficialmente com reconhecimento da Convenção Batista Brasileira em 1908. 1907 foi missões nacionais, missões mundiais, mas em 1908 foi a União Feminina. Em 1916, ali começou um trabalho. Ainda não existia nenhum departamento de homens, quanto mais
uma organização reconhecida pela Convenção Batista Brasileira. E quando a gente lê, irmãos, o nosso histórico, né, o William Witherton, que foi aquela pessoa que veio para o Brasil, né, para falar sobre embaixadores do rei. Eu vou falar um pouquinho sobre pastor William Witherton. Ele foi aquela pessoa que deu também a sua contribuição em 1963, em 1968, porque o sonho do homem batista no Brasil era que existisse um departamento reconhecido pela Convenção Batista Brasileira como o departamento dela da Convenção. Queridos, só para que vocês tenham uma ideia, em 1870, ali é organizada a primeira Assembleia Anual dos Homens Batistas do Brasil, mas não como departamento, não com reconhecimento da Convenção Batista Brasileira, porque não éramos ainda um departamento. Mas lá em Salvador, em 1970, conseguimos fazer a primeira Assembleia dos Homens Batistas do Brasil ali naquele lugar. Querido, somente em 1978, dia 21 de janeiro, é que foi organizado, né? Aí, graças a Deus. Aí, ali em Recife, naquela Assembleia da Convenção Batista Brasileira, é que foi organizado os Homens Batistas do Brasil. E foi uma alegria, ali com reconhecimento da Convenção. E uma coisa, irmãos, que muitos talvez nem saibam, e ali os homens ganhou o departamento, né? Porque quando os embaixadores do rei chegaram aqui no nosso país, no Brasil, em 1948, trazido pelo pastor William Witherton, só que antes disso, o pastor saudoso, pastor Davi Gomes, em 1946, já tinha ido para os Estados Unidos, existia um sonho em trazer os embaixadores do rei para o Brasil, e o sonho virou uma realidade. 1948, os embaixadores chegam no Brasil. Querido, quem fica com os embaixadores do rei? Aí quem fica é a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela assume os embaixadores do rei de 1948 até 1950. Aí quando chega em 1950, a União Feminina, querida, ela passa essa bola para a antiga JUERP. E a JUERP, ela fica com os embaixadores do rei até nos entregar essa organização em 1978. Querido GAM, Grupo de Missionários, uma organização fantástica, mas pouca valorizada pelas nossas igrejas, hoje mais ainda, ela quase não existe mais no Brasil. Ele foi organizado em 1963, né? Ali foi organizado o GAM, e esse departamento, com a criação da União Masculina Missionária de Homens Batistas do Brasil, né? Na época era União Masculina Missionária Batista do Brasil, aí o GAM também ele passa para os homens. E os homens ficam com GAM e embaixadores do rei. E a União, querido, pouca gente sabe disso. Ela fazia dois papéis. Ela era a União e também ela fazia o trabalho da sociedade, que naquela época nem existia ainda. Não existia o trabalho, né, da SMHB. Na época era SMM, Sociedade Masculina Missionária. Querido, ele levou anos, né? Foi de 78 até 1994, quando lá em Aracaju, ali, pastor Nivaldino Cipriano Basto, líder bem conhecido nosso, meu amigo pessoal, ele foi o primeiro presidente desta organização. Ele era o presidente, né, da União Masculina Missionária do Brasil naquela época, e ali, querido, em 94, em Aracaju, naquela Assembleia dos Homens e ali na Convenção Batista Brasileira, é criada a Sociedade Masculina Missionária. Eu quero pensar, querido, nesse primeiro ponto aqui com vocês, essa coisa com relação ao nosso atraso, né? A gente só foi ter uma organização acima da UMHB, né? SMHB ganha embaixadores do rei, que estão no mesmo nível, né? Ninguém é maior do que ninguém. Se você olhar SMHB ganha embaixador do rei,
ali está no mesmo nível. A gente nunca pode falar que a SMHB é maior do que a Embaixada ou é maior do que o GAM, porque não existe, né? A única organização que está acima dessas três é a União, seja na igreja local, eu vou falar sobre isso dentro da minha palavra, seja no trabalho associacional, convencional, nacional e até no trabalho regional e até trabalho da nossa América, né? A União, ela sempre, querida, está acima de tudo isso. A União, ela é aquela organização que está por cima. Então, a nossa organização, querida, a partir de 1994, ela começa a ganhar estrutura, né? Ela tem uma nova estrutura. Olha, nós temos agora embaixadores do rei, na época era de 9 a 16 anos, já 9 a 17, aumentou um ano, uns anos atrás. Nós temos o GAN, né, jovens de 18 até 35 anos, e nós temos, querido, a SMHB, que são para homens, né, preferencialmente casados acima de 35. Né? Mas se for casado, ele pode participar com uma idade abaixo. Então, querido, desse primeiro ponto, quando nós falamos sobre a nossa organização, né, sobre a nossa SMHB, nós queremos destacar a luta, né, que foi esta organização, a luta que foi para que essa organização ela fosse organizada, né? Hoje nós temos assim uma organização que é totalmente muito bem estruturada. Agora, um grande defeito nosso, né, principalmente para você que é líder, você que está aqui nessa live, né, aqui nós temos alguns estados do nosso Brasil, pessoas que já foram e são presidente da nossa UMHB, seja da associação, ou seja da nossa convenção. Uma coisa, querida, assim, que eu confesso para vocês, olha, me preocupa muito, né? É que a maioria dos líderes, eles não dão aquele valor que deveria dar a nossa organização, principalmente, querida, em termos de conhecimento, conhecer a nossa estrutura, né? Eu palestrei no sábado agora para 26 pessoas no treinamento presencial, e eu comecei, querido, esse treinamento lá falando, né, durante quase meia hora, a seguinte missão, né? Quem é líder aqui já deve ter passado por isso e vai entender aquilo que eu vou falar. Eu ligava para o presidente da associação, o cara que tem a responsabilidade com cada igreja da sua associação, é como se você, sendo presidente da convenção, a responsabilidade que você tem em cada associação e cada igreja local com relação a essas organizações, querido, o que mais me deixou triste é você ligar para o presidente, o líder, aquele que deveria incentivar, e o camarada falar assim para você: olha, eu vou ver se manda alguém. Olha, eu vou ver, eu vou ligar para alguém para ver se manda. Irmãos, eu falei assim para ele: querido, você é o presidente da tua associação. Olha, não é você quem tem que mandar, é você quem tem que ir. Olha, você tem que ir falar: olha, eu vou e quero convidar pessoas da minha associação para que vá. Querido, o curso ele foi totalmente gratuito. Ele teve lanche oferecido pela associação que promoveu. Querido, e nem assim o povo vai. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu estou com pessoas aqui que são calejados, Florisvaldo, Franciné, né, e outros que estão aqui nessa live. São pessoas que têm muita experiência. Paulo Roberto, que até hoje trabalha com os homens. Querida, às vezes o cara é líder na associação dele e deixa o trabalho morrer, o cara não visita uma igreja. Querido, os homens da nossa Convenção Batista Fluminense, a maioria dos líderes de associação nem sabe o nome do presidente, nem sabe quem é o coordenador geral, e é uma pessoa remunerada, uma pessoa que ganha. E a nossa Convenção Fluminense, em momento nenhum,
ela divulgou o nosso curso, que seria do interesse dela também, né? Querido, eu estou falando isso porque dentro dessa fala, dessa palestra, para mostrar, né, eu estou com um líder aqui que eu conheço há muitos anos, Franciné, Prolisvaldo, são pessoas que eu conheço há mais de 15, 20 anos. Irmãos, o que está matando a nossa organização é isso. O pastor Carlos Henrique Pimentel, ele promoveu, né, essa mesma live, ele trouxe a Joyce, que é executiva da União Feminina aqui do nosso estado, querido, estava lotado. Sabe por quê, querido? As mulheres, MCM, ela valoriza. Então, falta a gente valorizar a nossa organização. Imagina você convidar o irmão Floresvaldo para dar um treinamento lá em Feira Santana, a experiência que esse cara tem. Imagina você convidar o Franciné, você convidar um outro líder, uma pessoa que, Franciné até hoje, né, no WhatsApp dele tem a camisa atrás da bandeira dos homens. É uma pessoa que ama essa organização. Mas os homens, querido, eles parecem que não têm amor pela nossa organização. Eles não têm amor por vida. E nós, querido, precisamos amar, nós precisamos ter compaixão por vida. Olha quantos manuais eu não tenho disponibilizado gratuitamente. Eu mando para o teu WhatsApp. O único trabalho que você vai ter é baixar para você conhecer a nossa organização. Querido, para finalizar essa minha fala aqui, entrar num outro ponto, né? São 8h48, a minha preocupação é essa, querido, da nossa liderança. Eu estou falando de uma liderança associacional, eu estou falando de uma liderança convencional. Parece que o nosso povo está morrendo. Queridos homens prominenses, até 10 anos atrás, era o número 1 no Brasil. Aí depois tinha os carioca, depois o paulista, depois o capixaba, mineiro. Hoje você não ouve falar em mais nenhuma. Só para que vocês tenham uma ideia, Franciné, Floresvaldo e outros irmãos que estão aqui do Brasil, hoje a nossa União Prominense é a Carioca, que era um departamento da Convenção Batista Carioca e Convenção Batista Fluminense, hoje são um simples departamento. Não tem mais, querido, aquele valor, né? Não é mais uma união reconhecida pela convenção, é um departamento, o negócio ficou pequeno. E se você olhar no nosso campo, aqui no meu campo Fluminense, querido, ninguém faz nada. Eu já falei em várias lives, mas as organizações, aquela maior convencional e as associacionais, elas não procuram fazer nada, porque tudo é culpa da nossa pandemia. Então, nesse primeiro momento, querido, e saindo do primeiro ponto e falando desse segundo ponto, eu queria deixar você alerta com relação a isso. Principalmente com relação à nossa liderança, principalmente com relação a pessoas, querido, que fazem parte, né, da nossa organização, a pessoas, querido, que faz parte, né? Eu queria lembrar isso a você. A missão, a responsabilidade, ela é nossa. A responsabilidade é minha, né? Quando Deus ele colocou no meu coração em 2000 para que eu liderasse na minha associação, eu assumi. Quando eu assumi a coordenação nacional em 2001, querido, eu assumi, passei 13 anos e meio, viajei o Brasil todo, alguns países. Eu assumi. Hoje eu tenho amigos, né, que são mais chegados do que irmãos. Né? Por quê? Porque nós assumimos. Os amigos são aquelas pessoas que até hoje dão suporte, né? Seja no trabalho associacional, seja no trabalho convencional. São pessoas que até hoje ajudam. São pessoas que até hoje procuram fazer a vontade do Pai. Querido, eu quero falar sobre a estrutura, né, de uma UNHB, né? A nossa estrutura, ela tanto igreja local, associação, né, convenção estadual, convenção nacional, ela começa com a sua diretoria, né? Ela tem uma diretoria, né? Cada estado ela tem a sua realidade, através dessa diretoria. Pois não?
Ok, ok. América do Sul, América do Norte, fazem parte, né, é, é, da nossa América, das igrejas que tem na nossa América. E só para que os irmãos tenham uma ideia, né, o último congresso que foi promovido, né, pelos homens do nosso continente, ele foi no Chile, em 1989. Então, tem muito tempo, né, que os homens fizeram assim um evento no qual reuniu países da nossa América do Sul e também América do Norte, e a presença também de alguns americanos, né? Ali em 1999 no Chile, quando com muita alegria, né? Nós fomos ali naquele último congresso e não houve mais. Mas quando nós pensamos assim, irmãos, na estrutura nossa, principalmente a nível do Brasil, eu falo para vocês, olha, é um histórico fantástico, né? Porque aquilo que eu falei no começo, quando eu falei dos embaixadores do rei, que começa em 1948, e falei também do grupo de ação missionária que começa em 1963. E oficialmente, né, o nosso trabalho começa em 1978. Ali é criado a nossa União Masculina Missionária Batista do Brasil, o MMBB, né? Hoje a nomenclatura é completamente diferente, a União Missionária do Batista do Brasil, já teve também outros nomes e hoje nós temos esse nome. Querido, nosso foco principal, a nossa visão principal. E é uma visão, querido, que hoje é adotado pelas associações e convenções estaduais. Quando nós pensamos em quê? No nosso mutirão nacional missionário, nosso MUNAMI. Né? Esse ano não volta, mas ano que vem já tem um planejamento para voltar o nosso MUNAMI, querido, e vai ser uma bênção, né? O nosso mutirão missionário. Hoje, querido, na nossa Convenção Batista Brasileira, quem já participou de MUNAMI, quem já ouviu falar sobre MUNAMI, queridos homens batistas do Brasil, em cada estado, né? Você vai organizar um MUNAMI lá no Amapá, você vai organizar lá em Rondônia, em qualquer estado do Brasil, uma coisa que vai ficar ali naquele lugar, querido, é uma igreja batista. Porque além da evangelização, né, que existe ali naquele lugar, uma coisa boa, querido, uma coisa que nos dá muita alegria é que ali será plantada uma igreja. Lógico que durante todo o ano tem as conversas, né, com a igreja que deseja e principalmente com a Convenção Batista daquele estado, que é a responsável, né, até para poder legalizar, até para poder assim nos dar todo o suporte. Então, quando nós pensamos assim, olha, trabalho dos homens batistas do Brasil, quando nós pensamos assim, de uma forma estrutural, quando nós pensamos, querida, assim, na nossa missão, e eu sempre falo que a nossa maior missão é evangelizar, cumprir o ID do Pai, né, através da pregação do Evangelho. Quando o MUNAMI começou, querido, era somente evangelização. E com o tempo o trabalho foi crescendo, né? Tanto é que há quase, né, 16 anos, em cada lugar por onde o MUNAMI passou, querido, uma igreja batista ela foi deixada ali naquele lugar. E no começo, querido, algumas vezes os homens batistas do Brasil até compravam o terreno, recebia todo o material doado e deixava aquela igreja pronta ali naquele lugar em 12 dias. O último MUNAMI que eu fui, né, no qual eu ajudei a coordenar, foi o nosso MUNAMI em uma cidade aqui em Minas Gerais chamada Jacinto. Querido, eu lembro, o irmão Dailson era o presidente, nós estivemos lá na casa do prefeito de Jacinto. Ele nos recebeu na sua casa. Estava eu, presidente, mais duas pessoas da nossa
diretoria do João Batista do Brasil. Querido prefeito Rio, ele falou assim, olha, vocês vão fazer naquele local, era um local abandonado, comprado pela igreja, mas bem centralizado, já na saída da cidade, tanto saída como entrada, você vindo da Bahia. E o prefeito ele falou, em 12 dias vocês vão construir, fazendo fundação, fazendo tudo. Eu falei para o prefeito, olha, senhor prefeito, não somente construir, mas ela vai ficar toda pronta, com piso, pintada. Ainda vamos comprar cadeira e ali nós vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor ali naquele lugar. Querido, ele não acreditou. 12 dias aquela igreja estava pronta, pintada, bonita, com cadeira, e quando ele foi lá, ele nem conseguiu entrar, porque muita gente estava ali na parte de fora. Então, Munami, querido, quem foi Munami, quem sabe o que é Munami, quem já participou sabe, é o maior legado. E eu sempre falo, olha, nem junta de missões nacionais, nem mundiais, eles conseguem deixar o legado que os homens batistas do Brasil, eles deixam, né? Que é não somente comprar um terreno quando a igreja, né, ela já tem um terreno e ali você construir. E no meio dessa construção, porque vai uma equipe somente para aquilo, ali, querido, também nós temos o privilégio em evangelizar, em falar do amor de Jesus. Querido, são 12 dias evangelizando. 12 dias, querido, ali falando da graça do Pai, falando do amor do Senhor Jesus. Eu lembro que em um trabalho que nós fizemos lá em Nobres, no Mato Grosso, aquilo ali marcou a minha vida, né, para encerrar essa minha fala com relação a Munami. A gente foi para um lugar, querido, e assim, uma coisa que moveu muito o meu coração é que aquele lugar onde ficavam as pessoas que bebiam e usavam drogas, a delegacia ficava do outro lado, na rua principal da cidade, né, ali em Nobres, lá no Mato Grosso. Querido, e ali todo dia a gente fazia. Querido, quando a gente ia embora, aqueles homens, né, viciados, aquelas mulheres que se prostituíam ali naquele lugar, ela falava assim, não vão embora, fiquem aqui um pouco mais conosco, vamos orar, olha, vamos cantar, olha, fiquem um pouco mais. E alguns ficavam um pouco mais. Uma coisa que marcou minha vida, querida, eu sempre comprava água, né? A igreja é próxima à rodoviária que nós deixamos lá, em Nobres, no Mato Grosso, e uma senhora que eu sempre comprava água com ela, eu falei com ela, olha, uma coisa que eu não consigo entender. Aquele povo próximo de uma delegacia se prostituindo, usando droga, e a polícia não faz nada. E ela falou, meu filho, vai fazer para quê? Se prender, não tem como colocar todo mundo numa cadeia, vai ter que mandar para Cuiabá, que são 130 quilômetros. Olha, não tem muito o que fazer. Aqui não tem casa de recuperação. Querido, eu fiquei pensando, a missão da igreja em pregar, a missão da igreja em evangelizar, a missão da igreja, querida, em acolher essas pessoas que estão ali naquele lugar. Querido, o Munami é uma coisa fantástica. E eu encerro essa minha fala falando com relação ao Munami, né? Daqui a pouco eu vou entrar no terceiro tópico para que eu possa encerrar. Querido, o Munami, ele é como se fosse um sonho, né? A igreja, ela fica pronta. E ali a gente vai embora, o obreiro, ele fica ali. Às vezes não é nem igreja, ainda é congregação. A Convenção Batista que recebe dá todo o apoio, mas o foco maior é a evangelização. São aquelas pessoas, querido, que aceitam Jesus. São aquelas pessoas que recebem Jesus dentro do seu coração. Querido, encerrando esse ponto aqui. Homem Batista, olha qual é a nossa missão. A nossa missão, querido, é falar do amor do Pai. A nossa missão é evangelizar. A nossa missão é formar liderança, seja dentro dos embaixadores do rei, ressuscitar o GAN, a SMHB, ressuscitar os homens também. Dá trabalho os homens. Aí eu encerro, querido, falando o que eu falei no treinamento que eu dei sábado agora. Né? Tem um irmão aqui chamado Vinícius, que ele estava lá. Ele mora na mesma cidade que eu.
e ali tinha 26 pessoas, e o líder da associação, aquele que eu falei no começo da minha fala, ele fala assim, olha, pastor Ademir, eu vou ver se manda alguém. Eu falei, não, querido, não é você mandar ninguém. É você quem tem que ir, você é o líder da associação. É você quem tem que ir na igreja, é você quem tem que motivar as pessoas, é você quem tem que promover um curso desse na tua associação também. Querido, é isso que falta em nós. Mas eu quero entrar no terceiro ponto, querido, para que eu possa encerrar, e com a permissão do pastor Carlos Henrique, ele abrir, né, para que vocês possam debater ou fazer pergunta com relação a esse tema. Quando a gente pensa no nosso trabalho, querido, olha, botem uma coisa na cabeça de vocês. Tudo começa na igreja local. É por isso que eu falo, igreja local, associação abaixo, convenção estadual, depois a CBB, depois a União Batista Latino-Americana, e depois é que chega na UBRA, e não de cima para baixo, como nos é ensinado. Até porque, se não fosse a igreja, não existia nada. Uma coisa importante, querido, dentro da nossa estrutura, dentro daquilo que nós pensamos, olha, é nós formarmos líderes. Nesse treinamento que eu dei, sábado agora, presencial, eu falei 2 horas seguidas. Ele foi de 3 horas. 1 hora foi introdução, perguntas, a palavra da união que promoveu, e eu falei 2 horas. Mas o que eu mais falei, querido, foi com relação à liderança. Dentro da nossa estrutura, né? O MHB da minha igreja local, se não tiver o MHB, vai ter uma SMHB. Vocês vão ter que fazer de tudo para criar, né, os Embaixadores do Rei, que é uma organização da nossa convenção, uma organização fantástica, uma organização no qual eu amo muito essa organização. Mas quando nós pensamos assim, olha, principalmente no nosso trabalho, principalmente na nossa missão, querido, é formar liderança, é formar pessoas. Nesse treinamento eu falei, olha, Igreja Batista, né, no qual hoje eu sou pastor e fui membro dela, só dela estou há 21 anos, né, tenho 4, 7 anos como pastor dela. Querido, um homem que aceitou Jesus, né, um homem que era mundano, fumava, bebia, um homem no qual a mulher dele começou a ir para a igreja e ele aceitou Jesus. Querido, a primeira coisa que a nossa organização, a igreja, fez foi acolher aquele homem no nosso meio. Depois, querido, eu o levei para a associação. Eu lembro que teve um trabalho em Cruzeiro, São Paulo, que é uma cidade católica, né, aqui no norte de São Paulo, e aquele homem era um homem assalariado. Eu falava assim, olha, cada viagem missionária que eu ia, eu falava assim, irmão Manuel, eu vou em tal lugar, vamos, ele falava, vamos. Ele nunca falou assim, olha, eu vou pensar, olha, eu vou ver, olha, eu vou ver se tem dinheiro, eu vou ver se eu consigo. Ele nunca falou isso. Querido, o que mais emocionava o meu coração é que ele levantava a mão e falava, vamos. Quantas viagens eu não paguei para ele só em ver a garra daquela pessoa. E quando nós pensamos que na estrutura da nossa organização, no que é a nossa organização, né, no que ela aparenta ser, ela tem uma estrutura imensa, uma estrutura muito grande. Querido, aquele homem, ele integrou nos homens, né, da minha igreja, né, eu não era o pastor da igreja, mas era um líder. E uma coisa interessante, é por isso que eu falo que Deus é aquela pessoa que fala conosco. Quando houve eleição, e já estava um ano e pouco ali na nossa igreja, e houve eleição para a SMHD. Eu tinha indicado um outro nome, a maioria indicou o nome dele para ser o presidente da SMHB, porque Deus ele queria. Querido, e não foi somente na SMHB, não. Ele se envolveu na associação, ele nunca tinha feito uma ata, ele foi o primeiro secretário dos homens da nossa associação, e depois, quando ele terminou o mandato dele, querido, ele foi o primeiro tesoureiro. Quando Deus o levou, 6 anos depois, a mulher dele entregou o livro, né, o livro da tesouraria, e todos os vencimentos que estavam ali naquele livro. Ela entregou os vencimentos. Olha, aqui está o relatório que ele fez,
passa para o presidente ele vai passar para o segundo tesoureiro, ou se vão eleger um outro tesoureiro, porque esse Deus, ele levou. Eu estou falando isso por quê? A nossa dedicação. Querido, se hoje eu sou o que sou, se hoje eu tenho o conhecimento que tenho e assim me animo, né? Eu estou aqui atrás da minha estante, né? Aqui são livros, né? São vários, grande é. Então, irmãos, eu agradeço em primeiro lugar a essa organização Embaixadores do Rio. Eu falo porque o pastor Henrique ele foi conselheiro na mesma época que eu. Mas depois Deus o chamou para o seminário primeiro, depois Deus ele me chamou também. E depois, irmãos, o trabalho do homem batista. Mas o trabalho do homem, irmãos, ele tem que ser assim, olha, você valorizando o filho. Você valorizando aquela pessoa que chega na tua igreja. Principalmente aquele que chega sem conhecer nada, sem saber nada, mas ele está numa organização, querido, no qual ele vai aprender, ele vai saber, né, o que é aquela organização. A organização, querido, é para formar outro, é para ensinar, principalmente com relação à evangelização. Concluindo, irmãos, aqui a minha fala, só para que vocês tenham uma ideia. Eu pastorei uma igreja há quase 7 anos. Mas uma coisa que foi colocada em ata desde quando eu entrei. 2 vezes por ano. Eu tenho um final de semana para ir em qualquer lugar no Brasil, para evangelizar, levando um grupo de homens. Já estivemos em Recife, Minas, Espírito Santo, lá no Piauí. Né? Já estivemos em alguns estados do Brasil. Pessoas que querem pagar a sua passagem. Pastor Carlos Henrique já foi comigo e a esposa, né, no trabalho missionário que teve em Rio Preto, Minas Gerais. Estivemos numa cidade chamada Ipanema, irmãos, 510 quilômetros, levando uma caravana com 24 pessoas no micro-ondas. Estou falando isso porque, irmãos, é o nosso legado. O nosso legado como organização missionária. Nós, como líderes, não é porque eu sou pastor. Eu, quando prego na igreja, quando falo na igreja, eu falo, irmãos, vocês não veem assim, uma pessoa dinâmica, não é porque ela é pastor, não. Eu sempre fui assim. Né? Não é porque hoje eu sou pastor que você muda. Não, você tem que ser assim o tempo todo. Conheço o pastor Léo Marques há muitos anos, é meu amigo pessoal. Né? É uma briga danada para mim ficar na casa dele, já recebi 2 vezes aqui no Rio, na minha casa, meu amigo pessoal, uma pessoa que é simples, humilde, né? Um excelente pregador, orador, Floresvaldo, excelente homem de Deus, uma pessoa que eu conheço há quase 20 anos. Né? São pessoas, irmãos, que amam o trabalho, são pessoas que querem fazer a vontade do Pai, são pessoas, irmãos, que se dedicam, são pessoas que vestem a camisa dessa organização, vestem com amor. Né? Floresvaldo falou para mim, presidente saindo, se eles quiserem, eu volto para a presidência dos homens batistas feirenses, que é uma grande associação, é maior do que muitas convenções estaduais, mais desenvolvida também. Querido, então eu quero encerrar aqui a minha fala e abrir para a pergunta, né, falando sobre isso. Olha, a nossa missão. Eu fiquei quase 40 minutos, né, na palestra que eu dei, sábado passado, presencial, falando isso. Irmãos, o presidente ele precisa acordar, o presidente ele precisa saber a sua missão, o presidente ele precisa saber quem ele é. Presidente, irmãos, ele não pode falar para uma pessoa que o convida para um treinamento, ele fala, eu vou ver se manda alguém. Ele tem que ser a primeira pessoa a falar, olha, estamos juntos. Vou mobilizar alguns anos da minha associação para a gente ir. Eu chamei a atenção de alguns. Tem pessoas que nem gostam, não fala nada porque não tem autoridade para falar quando são repreendidos. A pessoa, quando sabe que está errado, não pode fazer nada. Irmãos, eu falo para vocês, os homens da nossa Convenção Batista Fluminense, que era a maior do Brasil, em estrutura, hoje você quase nem ouve mais falar.
os homens batistas da Convenção Batista Carioca, que é uma convenção com quase 500 igrejas, só no Rio de Janeiro, na cidade, praticamente acabou. A gente não ouve mais falar, irmão, nos homens batistas do Estado de São Paulo. Não ouve mais falar, muito pouco nos homens do Espírito Santo. Lá o coordenador, lá o secretário executivo é um grande amigo meu, Caso Beto. E nos homens mineiros, a gente ouve mais falar em venda de material. Parece que as pessoas estão preocupadas com isso. Querido, eu quero encerrar aqui a minha palavra como um ex-líder nacional, um ex-líder que ama essa organização, um ex-líder que até hoje veste a camisa, né? Só para vocês terem uma ideia, na minha associação aqui, eu sou o diretor de evangelismo dos homens da associação, diretor de programa para ajudar o meu presidente a desenvolver, fazer um trabalho bem feito. Voltamos numa reunião presencial que não tínhamos desde a pandemia, voltamos, né, nesse mês de agosto, no mês de agosto que findou, né, no dia 1º. Irmãos, 36 pessoas, 9 igrejas presentes. Já estamos trabalhando para o 2º. Estamos trabalhando também, irmãos, em fazer o nosso congresso em novembro. Nós temos que fazer isso aqui, irmãos, arregaçar, irmãos, e trabalhar. Se a gente não fazer isso aqui, à luz do nosso tema, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Essa missão é nossa, querida. Essa missão é sua. Essa missão é minha. Essa missão é de cada homem batista. Foi essa missão que Deus ele colocou no nosso coração. Então, essa é a minha fala, pastor Carlos Henrique. Eu lhe devolvo a palavra, né? Caso alguém queira fazer uma pergunta, eu tenho permissão da sua parte. Não, os embaixadores do rei, não foi... Ali foi mais um trabalho missionário, né, nos Estados Unidos, mas não foi assim especificamente a União Feminina, o MCA, o MCM. Né? Ali foi mais um momento de missões, ali foi uma missionária, né? E ela foi quem teve essa visão, e não criou assim também diretamente a organização. Ela trabalhou com meninos, né, de uma certa faixa etária, de 12 a 14 anos, e depois, né, que ela teve essa visão, que ela iniciou esse trabalho, não diretamente com o embaixador do rei, depois disso é que a organização ela começou a ganhar, né, uma estrutura, na época era 9 a 16, hoje é 9 a 17, ela foi para vários lugares do mundo, era muito forte na Europa, né? Hoje o evangelho na Europa é muito fraco, os Estados Unidos também, apesar de ter muita gente, mas é como se fosse um povo religioso, né? Hoje muitas igrejas ali fechadas, mas eu queria, não foi a nossa estrutura feminina quem organizou, foi uma missionária, né? Pastor Carlos Henrique, eu queria falar. Pastor Ademir, muitas das vezes, eu imagino que essa falta dos homens seja mais uma falta de comunicação, de divulgação. Por exemplo, aqui na Associação Batista Litorânea Fluminense, ao qual eu estou como coordenador dos homens, até 2019, nós fazíamos, sem cessar, todo mês, em cada igreja que convidasse, e era muito convidado, o mutirão missionário o dia todo de sábado. Isso
todo mês, durante todo o ano. Só paramos por causa da epidemia. E mesmo na epidemia, a gente faz pela live e faz com poucos homens nas ruas. Então, é um trabalho missionário que, de repente, não é divulgado e não chega até os confins do Estado do Rio, ou na central do Estado do Rio, porque nós não tivemos ainda essa preocupação de divulgação. Queremos evangelizar. E segundo, o coordenador dos homens fluminense, que é o pastor Antônio Marcos, até 2019, também, pelo menos na nossa região que nós conhecemos, ele realizava muitos trabalhos missionários com os homens. Inclusive, visitou a nossa região com os homens fazendo um trabalho evangelístico missionário. E outra observação, que eu vou perguntar ao senhor. O senhor acha que esse deslocamento ou esse afastamento das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, saindo para outras denominações, para o pentecostal ou para outras, o senhor acha que pode ser um motivo dessa falta de entrosamento da diretoria do alto, dos presidentes da diretoria do alto, estadual e federal brasileira, com a gente da associação? Porque a gente sente muita falta desses presidentes dessa diretoria estadual brasileira. Por exemplo, agora nós tivemos, sábado passado, lá em Vila dos Teles, numa programação organizada pelo DCE Fluminense, lá na Associação Batista Meritiense, comemorando os 73 anos de organização dos Embaixadores do Rei. E lá eu pude conhecer pessoalmente o presidente dos homens do Brasil, que é o nosso irmão Jairo. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos? O que pode ter acontecido com esse, entre aspas, esfriamento batista, igual o senhor revelou aí? Eu sempre falo, irmão Epitácio, que assim, o esfriamento ele sempre teve. Né? Eu, quando coordenei o trabalho de São Batista do Brasil, sempre teve. Né? Eu vou falar uma coisa para o irmão que é muito importante. Né? O líder ele precisa ter essa visão, e se ele não tiver, querido, essa visão, o trabalho ele não vai andar. Né? Primeiro ponto. Se eu sou diretor executivo de uma organização, querido, eu tenho a obrigação em ir em todos os lugares no qual aquela instituição está inserida. Eu fui coordenador do João Batista do Brasil. Já teve passagem, né, uma vez o pastor Léo Marques conhece, né, irmão lá de Patos, me ligou: poxa, pastor Ademir, eu gostaria que você viesse em Patos, mas não tenho dinheiro para bancar a passagem. Eu falei: você quer para quando esse treinamento? Marcamos para abril. A União do Estado da Paraíba pagou a metade, a outra metade eu consegui com amigos. Eu falo assim, irmão Epitácio, é a gente querer. Né? Tanto a nível nacional, hoje não existe mais João Batista do Brasil, existe um departamento de homens. A Convenção Batista Brasileira acabou, né, com a União Missionária de João Batista do Brasil. Aí criou um departamento, aí botou o Jairo. E na minha visão, é uma pessoa que nunca foi ligado ao trabalho dos homens. Ele é um excelente líder de embaixador do rei. Isso aí, para mim, já foi um erro. Né? O nosso executivo da Convenção Batista Brasileira, ele faz o que quer, ele fez do jeito dele, aí é problema dele com Deus. Mas que foi uma coisa errada, foi. E quando a pessoa é um líder nacional, querido, ele tem que se virar. Ele tem que fazer o negócio acontecer.
Eu falo, Epitácio, porque eu coordenei o trabalho 13 anos e meio. Hoje, se eu sou conhecido a nível nacional, se eu tenho muitos amigos a nível nacional, é porque eu fiz a minha parte. Quantas passagens eu não paguei do meu bolso, eu consegui, através de colega, para ir, e faria a mesma coisa. Porque, assim, a nossa visão, ela tem que ser o reino. A nossa visão não pode ser dinheiro. Eu vim ter um carro depois que eu saí da União, quando eu comecei a pastorear. Acho que eu nunca teria um carro, porque eu nunca visei isso aí. A gente nunca pode visar dinheiro. Eu não estou falando que eles estão visando. Né? Os homens lá em Feira de Santana, dá para vir aqui, a gente dava um jeito e ia. Conseguia na própria União do Brasil, com alguém, nunca deixamos de atender. Aí eu falo para você, Pitaz, olha, se hoje eu tenho conhecimento com relação a amigos que eu tenho, é porque, querido, eu fiz a minha parte. Então, eu penso assim, se o cara é o diretor executivo estadual, ele tem que fazer a parte dele, a associação, ele tem que fazer a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, o trabalho acaba. Ou ele não pega, porque se eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que cumprir. Então, a minha palavra é essa, o trabalho morre por isso, porque a pessoa assume o cargo e ele não tem raça, para levar aquilo até o final. É o que está acontecendo nos homens da nossa convenção. É o que está acontecendo com os homens da Convenção Batista Carioca. É o que está acontecendo em todo o Brasil. Pastor Ademir, é muito oportuno essa sua palavra, mas existe uma coisa que hoje nós, infelizmente, nós não estamos vendo. É aquele amor do líder. E outra coisa, eu assim, tiro como exemplo a minha pessoa mesmo. Eu preparei uma pessoa e deixei no trabalho da União Missionária de João Batista aqui do estado da Paraíba, que fez um excelente trabalho. Mas essa pessoa não preparou um outro líder, deixou a organização e, infelizmente, a organização ela caiu de produção e muito, E esse ano eu resolvi reassumir, para que a gente possa dar andamento àquele trabalho que ficou para trás. E a maior dificuldade que nós temos é exatamente essa, de refazer, Continuar novamente é difícil 2 vezes mais. Mas existe uma coisa que, infelizmente, nós deixamos de estar fazendo. Aquilo que nós fazíamos. Nós fazíamos aqui reunião de todo o Nordeste, escolhíamos um estado aqui do Nordeste, e nós íamos nos encontrarmos. Uma bênção maravilhosa, coisa divina, coisa que nos ensina muito, Por quê? Em primeiro lugar, o pastor Ademir não tinha condições de estar conosco, como coordenador, em todos os trabalhos, em todos os estados, em todas as igrejas, em todas as cidades. Então, o que foi necessário é que o líder, ele coloque na cabeça o desejo de fazer e fazer algo que possa reunir os demais líderes para que ele possa estar presente e todos assim ganharem. E essa reunião feita das organizações por setor e setorial é algo de suma importância. Está aí a prova maior, Florisvaldo. Faz quantos anos que nós nos conhecemos? Por quê? Porque nós nos encontrávamos nessa reunião, em todos os estados. Eu andei praticamente em todos os estados aqui, do nosso Nordeste, e alguns estados daí também, o Rio de Janeiro e outros. Mas, queridos, é muito importante, e, pastor Carlos, eu agradeço a Deus pela maior universidade que eu passei na minha vida, chamada União Missionária de Homens Batista. Aprendi muito, mas não foi pouco que eu aprendi. E as minhas experiências desta organização eu trago até hoje e levo para as pessoas quando assim forem necessário. É muito importante. É por isso que está aí, pastor Ademir, passou pela organização, eu chamado de Deus, eu não passei o homem conhecido pelo Brasil, mas
principalmente um servo de Deus fiel, que faz a obra na sua igreja com o maior amor, porque aprendeu também nessa escola chamada União. Eu faço essa obra com o maior amor. Então, quando ele falou de Limão com saudade, mas a Paraíba, ela herdou do Limão algo de sua importância, que foi um UNIEST, do Tirão Missionário Estadual, que nós realizamos todos os anos. E vamos realizar esse ano, então realizamos o ano passado. Querido, é só querer colocar o coração, o desejo de fazer, ter coragem de trabalhar, e com certeza Deus vai abençoar. É como o pastor me falou, dinheiro é o menos importante, porque nós as pessoas pensam. Muitas vezes eu caí ao trabalho, eu pedi ajuda. Eu tenho um pastor, o meu pastor, pastor, eu quero ir eu vou bater uma visita, mas estou sem dinheiro para combustível. Ele dizia, não é por isso que você não vai. Então, querido, aparece, Deus levanta pessoas para que o trabalho seja feito. É essa a minha palavra. Que Deus te abençoe a todos, que coloque o coração de cada um, de cada pessoa que está nesse momento de vida, que deseja de fazer mais essa obra, com tanta carinho, porque é gostoso trabalhar para o Senhor. Pastor Carlos, Florizaldo. Florizaldo, pastor. É o do irmão Florizaldo que tá com esse som. Eu peguei a palavra, eu posso falar? Ok, meu pastor. Meu pastor Ademir, todos os amados e amadas que estão nos assistindo, eu vou buscar ser o mais rápido possível, porque eu queria algumas coisas interessantes aqui para falar. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica, e sempre as minhas coisas tinham que ser, eu não podia perder tempo com nada, sempre fui assim, herdeiro da minha família intelectual. Quando eu aceitei Jesus, costuma-se dizer que na Bahia, não sei se no Nordeste, que é igual a filho de codorna. Filho de codorna diz que quando sai da casca do ovo já não fica igual os pintinhos junto com a galinha, já sai dentro da mata e que não vê mais o pai e a mãe. Então, quando eu aceitei Jesus, no domingo, aí tio Gão fazia um trabalho nos colégios, evangelismo nos colégios, nas aulas noturnas. No menos de uma semana, eu já estava engajado com o Gão para fazer esse trabalho. Quando chegaram lá, me falaram, me dar uma palavra, eu tenho uma semana de convertido. Quando eles começaram a pregar na sala de aula, eu disse, me dá a palavra, irmão. Fui lá e preguei na sala de aula com uma semana de convertido. Nós criamos a organização, o SMHB, na época que não tinha na igreja, e existia, mas não funcionava, e um grupo de irmãos, a gente avivou essa união, essa SHB. E aí o que acontece? O que acontece depois disso? Nós tivemos rejeição da igreja, de alguns líderes, de alguns irmãos da igreja, que não apoiavam o trabalho, mas nós enfrentamos. Quando a gente ia fazer um trabalho fora da igreja, o que a igreja vai abandonar o culto, sai 8 ou 10 homens do culto, como é que fica? E a igreja, uma igreja grande, que toda a igreja de Deus é grande, mas que tinha 200 membros, por exemplo, sai 8, isso vai atrapalhar. Resumindo, abrimos uma congregação, aí eu fui eleito presidente da SHB, depois da união de homens que a gente reativou os embaixadores, que o GAN já existia, só existia o GAN, abrimos uma congregação, sem nenhum apoio da igreja, 8 ou 10 homens dispostos, dinâmicos, abrimos uma congregação, sem nenhum apoio da igreja. E para fechar, na frente da igreja, que tinha outras coisas no tempo não dá, na frente da igreja tinha uma feirinha, dia de domingo, feirinha popular. E a igreja tinha constrangimento com aquela feirinha, justamente domingo pela manhã, dia de culto. E um irmão que viajava, negociava com confecção, conseguiu uma doação de umas confecções para nós. Botamos uma barraca na frente da igreja para vender essas confecções, para angariar dinheiro para a congregação.
Chegou um diácono da igreja e disse, a gente querendo acabar a feira e vocês botando barraca aqui na frente, vendendo bugiganga na frente da igreja. Não, nós não vamos aceitar isso não. Quando nós explicamos que era para a congregação, que congregação? Esse trabalhozinho que vocês estão fazendo lá, quer dizer, analise a dificuldade. Mesmo assim não desistimos, a congregação existiu, muitas pessoas se converteram e o trabalho continuou. Na União de Homens, era pela mesma forma. Eu fui eleito presidente da União de Homens de Feira de Santana, o pastor Ademir sabe disso, dos congressos. E como o pastor Leomax falou, as atividades que a gente fazia, São Cristóvão, Recife, Munamo de Propriar e tantos outros trabalhos que nós fizemos com disposição, coragem e determinação. Quando a gente tem coragem, disposição e determinação, Deus nos abençoe e o trabalho é feito. Então a gente precisa disso. Ter coragem, ter determinação, buscar força no Senhor e continuar o trabalho, porque é isso que Deus quer e deseja de cada um de nós. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, mais uma vez, boa noite. Eu estou como presidente da União Missionária de Homens de Sergipe. Pastor Ademir Clemente, o senhor colocou algumas coisas aí que, no meu entendimento, no meu conhecimento, a gente tem falhado como homens batistas mesmo. Estamos falhos no trabalho. O caso de se tornar secretaria foi falta de homem no plenário. Os homens batistas não participam das assembleias da convenção. Desde 2013, 1994, eu era um menino ainda, aqui em Aracaju, eu estava trabalhando como voluntário aqui na convenção em Sergipe. E em 2013, eu estava também trabalhando também e participando do encontro dos homens batistas aqui em Sergipe, da União também. Virar secretaria não foi uma coisa da convenção em si. Foi falta do trabalho do homem de estar presente para evitar que a União se tornasse secretaria. Eu estive presente. A nossa União ela entrou em intervenção. Então, foi resolvido todos os problemas. Mas foi colocado em pauta, lá em Belém, que essa proposta de se virar secretaria. Então, os homens não estavam presentes e não votaram. Então, a gente perdeu o direito de reclamar. Eu fui contra, votei contra. Eu votei contra. Mas a maioria, como nós sabemos, nós somos batistas, democráticos, e a maioria venceu. Então, a gente tem que lutar para que a gente volte ao status de uma organização executiva novamente. Agora, a gente tem que lutar por isso, buscar ir atrás do nosso direito de voltar a ser, de novo, uma organização executiva. Outro ponto que o irmão falou foi sobre o nosso secretário-geral hoje da União Missionária de Homens. Ele é, sim, conselheiro de embaixador, mas também ele já exerceu o cargo de presidente e de executivo dos Homens Batistas do Distrito Federal. Em outra live, ele explicou essa situação também, porque o pessoal questionou esse mesmo ponto, e ele falou que ele foi executivo e também, acho que não lembro agora se ele ainda é presidente ou executivo atualmente, mas ele exerceu essas duas funções. E aí, só para fechar, sou conselheiro de embaixador do Rei, sou presidente da União, a diretoria aqui do estado de Sergipe trabalha, e todos os membros da diretoria são conselheiros de embaixadores ativos em suas organizações e suas igrejas. Então, o perfil, o nosso intuito, eu tenho falado sempre, nós temos que, como o senhor falou aí, treinar a liderança, que lá no passado esqueceram disso. Quem estava na frente queria estar na frente o tempo todo, e esqueceu de fazer liderança. E por isso, hoje, nós temos falhas, não temos pessoas para nos substituir. E eu tenho dito sempre nos encontros que eu vou nas SMHB, nas igrejas, o irmão que é analfabeto, ele tem que orar. O irmão que é analfabeto, eu tenho que ensinar ele um versículo para ele recitar no encontro, porque ali ele vai estar participando e vai começar a perder esse medo. E a gente vai começar a criar liderança e vontade de crescer e se desenvolver. Então, esse é o meu ponto, o meu esclarecimento que eu queria dar também nesse ponto aí que o irmão colocou. Muito obrigado pela oportunidade.
Pastor Carlos, a palavra do Paulo foi excelente, né? E uma coisa também, Paulo, se a gente for ver, né, analisar, esse tempo todo que eu trabalhei lá na União, né? Todos os presidentes que passaram lá, olha só a coisa séria que eu vou falar. Todos os presidentes, todos. Nenhum conhecia a estrutura. Não sabia o que era embaixador, ganho. Nenhum. Os que passaram comigo. Teve um presidente, foi criado os homens, né, num determinado estado, aí foi criado os homens na Associação Batista Norte. O estado tem 3 associações. E esse presidente, que era um presidente estadual, depois ele foi presidente dos Homens do Brasil, ele foi contra, ele achou que aquilo ali iria concorrer. E falamos, não, meu irmão, não vai concorrer. A associação é para fortalecer o trabalho. Porque ele nem sabia. Ele era um presidente convencional. E depois passou a ser o presidente nacional. Paulo, perfeita a tua palavra. Deus abençoe. Concordo.